tempo real hoje sem Elivaldo Barbosa, que foi liberado para uma missão agora nesse fim de ano, mas semana que vem está de volta. No Tempo Real, no quadro Tempo Real de hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o presidente do Diretório Estadual do PCdoB, Osmar Júnior, a quem a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde. O presidente que participou ativamente da coordenação de campanha do governador Wellington Dias, uma campanha vitoriosa, e já teremos aí no dia 1º a posse, creio que seja a coroação de todo um processo que foi feito durante o período de campanha. Qual é o sentimento nesse momento? Primeiro uma boa tarde, satisfação falar para o Piauí, poder nesse final de ano, né, transmitir a todos os piauienses, homens e mulheres, o desejo de um feliz 2019. Para nós que participamos da campanha, é um momento de satisfação. Ao mesmo tempo, como disse o governador Wellington Dias ontem, ao final do culto, celebrado como parte da preparação da posse, ele dizia também, ao lado dessa satisfação, do sentimento de uma responsabilidade muito grande, não só porque esse novo mandato representa a coroação de um ciclo que foi iniciado em 2002, quando ele foi eleito governador pela primeira vez, à época eu tive a satisfação de ser o seu vice, mas fazer isso num momento de grandes desafios para o Brasil. Então ele lançou a consigna lá que eu concordo plenamente. Para nós que participamos da campanha, para ele, governador, que vai dirigir esse processo, nós precisamos ter a capacidade de sonhar, continuar sonhando de olhos abertos, como ele disse, mas também ter coragem para enfrentar os desafios. Então, sonho e coragem, isso que está colocado para nós, para o governador e para todos aqueles que apoiaram e que acreditam no projeto que ele lidera no Piauí. E ao que parece o senhor terá um desafio nesse novo mandato, o senhor é colocado como o próximo secretário de governo. Surgiu de fato esse convite, já está acertado? Não, o governador Wellington, ele teve uma concentração muito grande após as eleições em trabalhar para fechar o ciclo desse governo de 4 anos, esse que se encerrará no próximo dia 31. E todos nós sabemos, nós estamos num período de grandes dificuldades, de crise, atinge a maioria dos estados brasileiros, Piauí não é diferente, mas o governador conseguiu, com muito trabalho, muita coordenação, chegar ao final do ano cumprindo as obrigações básicas do Estado. Dessa forma, ele transferiu para o mês de fevereiro a montagem da equipe, da nova equipe. Portanto, não houve convite para mim, isso posso assegurar. Eu não tratei desse assunto com ele e o que nós temos nesse momento, como disse no início, celebrar a vitória e está ciente de que o novo governo tem grandes responsabilidades com o Piauí e com o seu povo. Mas o senhor está à disposição para essa missão, se convidado? Olha, eu sou advogado e retornei ao trabalho cotidiano nosso lá do escritório. Sou militante político, dirigente do PCdoB, eu continuo. Eu ontem lembrava que agora, quando começar 2019, eu estarei completando 40 anos de militância. Minha militância se iniciou em 79, eu era estudante de engenharia da Universidade Federal do Piauí, e de lá para cá, minha vida está profundamente vinculada com a minha militância. Eu não pretendo me afastar dessa militância, embora a atividade profissional minha hoje me obrigue a ocupar uma parte grande do meu tempo, mas continuarei militante. A questão de cargos públicos é uma questão que a gente só tratará na hipótese de ter que decidir. No momento, nós não estamos tratando dessa questão.
Bom, vamos falar então do PCdoB, passa por um momento delicado após essas eleições por conta da cláusula de barreira. Houve uma fusão com o PPL. Aqui em nível local, o partido tem um vereador na Câmara de Teresina que já fala em aguardar o tempo certo, mas cogitando uma mudança de partido. Como é que a sigla está tratando isso aqui? Veja, essa questão da cláusula de barreira, felizmente, ela foi superada. Nós, com a incorporação do PPL, foram atendidos os requisitos impostos pela lei, portanto, perfeitamente superado. O PCdoB é um partido que representa, que tem uma corrente política, um partido que vem de uma corrente política cuja base principal é acreditar na possibilidade de transformar a realidade social de forma de que a vida seja, digamos assim, mais tranquila, mais equilibrada para todo mundo. Nós representamos essa corrente que tem também um projeto para o Brasil, um projeto cujos pilares é a democracia, é o desenvolvimento nacional, ou seja, a capacidade da economia brasileira de, com tecnologia, com produção, atender às necessidades do país e participar digamos, do mercado mundial. Terceiro, é fazer isso garantindo boas condições de vida para a população. Nós não imaginamos que apenas o crescimento econômico ele seja suficiente para o país. Ele pode ser até bom para a empresa, mas ele precisa ser bom também para o país e para o seu povo. Portanto, as condições de vida do povo, serviço de saúde de qualidade, salários dignos, são condições para nós essenciais. Esse seria o tripé, esse é o tripé que sustenta a política, orienta a política do PCdoB. Portanto, nós queremos continuar no Brasil sendo uma força política defendendo essas ideias, defendendo de forma tranquila, aberta, somando esforços, fazendo com que parte da população, ou grande parte da população, ou a maioria da população possa abraçá-las. Nesse momento, o PCdoB está olhando para o Brasil e olhando o seguinte: nós precisamos superar essa crise, nós precisamos afastar esse ambiente marcado por desemprego, esse ambiente marcado por desesperança, esse ambiente marcado por violência, essa violência terrível, infelizmente. Estava vendo aí o caso do rapaz que foi atender ao chamado da esposa e foi barbaramente assassinado, como infelizmente nós temos visto isso espalhado pelo Brasil. Nós temos que enfrentar isso. Agora, como é que nós enfrentamos isso? O PCdoB, ele entende que enfrenta-se isso com democracia. Sem ela, não acreditamos que vá resolver o problema. Acreditamos que a gente enfrente isso com políticas públicas que sejam capazes de ser incorporadas pela maioria da população. E com governos que estejam com legitimidade, com governos que estejam trabalhando corretamente, que evitem os desvios, né? Esse é o sentido do PCdoB. O PCdoB está se colocando agora num bloco de oposição ao governo Bolsonaro. O senhor não enxerga nesse governo eleito essas virtudes ou as condições dessas transformações ou desses ideais que o senhor colocou? Na campanha ele pregou de forma bem diferente do que nós defendemos. Por exemplo, a violência foi pregado pelos vitoriosos de hoje, que deveria ser combatida com violência. Nós temos aí o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um exemplo para o Brasil daquilo que nós não podemos deixar se espalhar pelo país. Não podemos. Por quê? Porque depois de um período onde a força foi o instrumento único para enfrentar a violência, agora os números que saem são os números da ampliação do número de mortos. Pessoas mortas por bala perdida, mortas em assalto, suspeitos de assalto sendo também mortos. Portanto, é isso que nós não queremos. Outra coisa, a economia brasileira. O governo que se prepara para assumir, ele
ele só fala de duas coisas. É liberar o mercado brasileiro, liberar para abrir de forma absoluta, certo? É desregulamentar tudo, desregulamentar as relações de trabalho, desregulamentar o funcionamento de empresas. Eu acho que nós não podemos ter o excesso de regulamentação como nós temos em muitos casos, mas simplesmente, como ele disse, ele chegou a afirmar, o presidente eleito, que as relações de trabalho elas deveriam caminhar para a informalidade. Eu acho que é um retrocesso que nós não concordamos, achamos que isso pode gerar aquele ponto que eu falei. Não importa que uma empresa cresça apenas, é importante que ela cresça. Nós acreditamos como necessária a atuação das empresas, mas isso tem que repercutir na vida social de forma a gerar qualidade e condições melhores para todos. Portanto, nós nos preparamos para atuar no sentido de que aquelas ideias, projetos, programas governamentais que afrontem a independência nacional, que afrontem direitos da sociedade, que reduzam os espaços democráticos, nós estamos nos preparando para enfrentar isso no debate democrático, no debate político, mas mostrando à população que um caminho seguido dessa forma pode não ser e não será um caminho bom para o país. Presidente, alguns analistas políticos veem uma possibilidade de 9 dos 13 congressistas piauienses aderirem a Jair Bolsonaro. O senhor verifica condições nisso, considerando que a maior parte foi eleita na base do governador Wellington Dias? No momento, acho que não dá ainda para a gente ter uma percepção exata disso. O novo governo ele vai ter choques de realidade logo que iniciar suas responsabilidades na prática, no dia a dia. Em que aspectos o senhor coloca? Porque eu costumo dizer que a melhor fase do eleito é exatamente entre o dia da eleição e a posse. É a transição. Porque você pode falar muita coisa, você pode prometer muita coisa, você aspira muita coisa, mas depois você vai para a realidade. Eu vou lhe dar uma aqui. Quando o presidente Temer, liderou um golpe no Congresso para afastar a presidenta Dilma, foi prometido que se extinguiria ou se eliminaria milhares de cargos comissionados que existiriam no governo federal. Então, isso foi apregoado e tal. Passados 2 anos e meses, ele encerra o mandato agora, recentemente, veículos de comunicação, de circulação nacional, mostraram que ele encontrou o governo federal com 22 mil cargos e alguns mais, de nomeação livre do presidente da República, e vai deixar com 23 mil e alguma Aumentou. coisa. O futuro chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, o deputado Lorenzoni, com quem eu convivi lá no Congresso, ele inicialmente falou em reduzir 30 mil cargos, aí depois disseram a ele que só existem 23 mil. Portanto, então eles vão chegar, eles vão ter que a executar aquilo que eles estão prometendo executar. Eu já vou lhe dar aqui um exemplo. Ele disse que só pode ter ficha limpa no governo. Isso está dito, desde o primeiro momento. Nós estamos há quase um mês onde um ex-funcionário do filho do presidente eleito, cuja filha era funcionária do gabinete do presidente eleito, foi flagrado com uma movimentação bancária atípica, segundo a imprensa, mais de R$1.200.000, e até hoje ele não se apresentou para depor. Ele deu uma rápida entrevista ao SBT, isso. Agora recentemente, mas nunca se apresentou, nunca foi. Então, eles que cobram tanta transparência, tanta lisura, no primeiro teste que eles fizeram, esconderam. O presidente eleito vai tomar posse no dia 1º, quase um mês depois do episódio, sem que tenha tido um esclarecimento, um só esclarecimento sobre o fato, que é um fato grave na medida em que ele, como funcionário público de um gabinete parlamentar,
movimentou só na conta dele 1.200.000. Além de ter recebido essa conta transferências, depósitos de outros funcionários lotados nos gabinetes vinculados à família Bolsonaro. Eu estou dando um exemplo. Eles falam em lisura, falam em honestidade, mas na hora em que são questionados, a resposta deles tem sido agredir quem questiona, especialmente a imprensa. Bom, eu quero agradecer ao presidente estadual do PCdoB, Osmar Júnior, pela entrevista que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado e já desejar um feliz ano novo para o senhor e boas festas. Obrigado. Feliz ano novo também, satisfação e um feliz ano novo para todo o Piauí, desejando que nós continuemos esse povo simples, altivo, unido e acreditando que vamos ter força, coragem para superar esse momento e manter o nosso Estado na marcha do desenvolvimento. Muito obrigado mais uma vez.